Alô, 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 boa noite, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão bom? A capa tá ao contrário, na verdade, porque é um conceito sobre sonhos, né? Basicamente, eu tô falando pra vocês que essa versão tá no sonho e não na realidade, tá? É por isso que tá ao contrário. Vocês estão com o cafezinho de vocês? Vocês estão prontos? Essa é uma capa, ela é uma jaquetinha que chamam, que se você remover ela, você tem a parte do peito assim do Fred e aparece vários rostos deformados, né? Ele é bem interessante, mas eu não tirei a minha capinha, a minha ficou lá. Então hoje nosso clube do livro é sobre A Hora do Pesadelo, a história de Fred Krueger, e nesse livro ele é os bastidores de todas as filmagens, todo o processo que aconteceu. E também ele relata bem antes do nascimento do filme. Ele pega toda a carreira do Wes Craven, que é o idealizador e o roteirista, e ele fala em quais projetos que ele estava trabalhando, ele fala como é que surgiu a ideia para lançar o filme anos depois, como é que foram as batalhas para financiamento, quem foram e como foram escolhidos os atores. Então é bem completo. Esse clube do livro está gigantesco e eu ainda tive que deixar muita coisa de fora porque simplesmente não ia dar tempo. Quando os pesadelos ganham forma, cor e voz, e o medo se torna algo tangível, para onde podemos correr ou nos esconder? É possível enfrentar aquilo que não entendemos se estivermos totalmente apavorados? Os segredos que guardamos às 7 chaves podem vir a se tornar um monstro a nos perseguir onde achamos que estamos mais seguros, em nossos sonhos. As aprovações que Nancy, seus amigos e familiares estão prestes a passar vêm para deixar o público arrepiado, com muito medo de pegar no sono. Eu lembro até hoje quando eu fiquei sabendo do que se tratava o filme, porque eu queria muito assistir. E eu nunca tive muito medo daqueles filmes tipo Sexta-feira 13 ou O Pânico, porque, no geral, são assassinos que se você correr... Tudo bem, eles dão muito medo, mas se você correr, você ainda consegue escapar, né? E tem jeito de escapar. O Fred, quando eu fiquei sabendo como é que rolava, eu fiquei pensando, meu Deus, cara, como é que as pessoas fogem disso? Porque elas não têm como evitar dormir. Então, assim, o que se faz nessa situação, né? Então eu lembro que me deu muito medo só a ideia de assistir. Mas claro, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu quis muito assistir. Muito mesmo. Aí eu fiquei sonhando por um bom tempo, mas agora eu já lido bem com a situação. Eu não sei como que aconteceu com vocês, né? Mas no meu caso, eu costumava ter muito pesadelo. Só que conforme eu fui encarando eles, durante vários anos, eu sempre corri do monstro em pesadelo, eu sempre tentei me esforçar ao máximo para acordar quando eu via que ia acontecer algo muito ruim, né? Assim, tava prestes a acontecer algo muito ruim, eu não sei, eu dava um chacoalhão e eu acordava. Aos poucos eu fui evitando fazer isso e eu comecei a controlar os meus sonhos. Hoje em dia eu consigo controlar quase todos eles, sabe? Alguma coisa vai acontecendo, eu consigo falar, não quero que isso aconteça. Se transforma e não acontece aquilo, acontece alguma outra coisa, às vezes. Não que eu produzi, mas que muda, né? Daí eu posso ir mudando as coisas. A Hora do Pesadelo é um filme estadunidense de 1984, dirigido e roteirizado por Wes Craven, que veio como uma ideia ousada, sem qualquer esperança de financiamento e muito menos sem saber a possível aceitação do público, e que acabou se tornando um dos maiores clássicos do terror, inspirando uma nova franquia de filmes e influenciando o lado sombrio do cinema para sempre. Vou fazer um resuminho do filme, só para a gente começar a discussão, e a gente vai fragmentar cada pedaço do filme, dos mais impactantes, e a gente vai conversar sobre os bastidores deles, tá? Nancy Thompson é uma adolescente que mora com a mãe numa rua pacata chamada Elm Street. Sem saber que os adultos da cidade guardam um segredo terrível, os jovens vivem suas vidas sem muitas preocupações,
até que Nancy, seu namorado Glenn e o casal de amigos Tina e Rod começam a ter pesadelos cada vez mais assustadores. A princípio, Tina e Nancy comentam sobre seus sonhos sem dar muita ênfase ao significado, e Glenn e Rod não admitem que também sonharam com um homem horrível vestindo um suéter verde e vermelho e com garras de metal na mão. Para acalmar os nervos da Tina, Nancy e Glenn decidem passar a noite na casa dela enquanto sua mãe está de viagem. Mais uma vez, Tina é visitada nos sonhos e, mesmo correndo o quanto pode, não é capaz de fugir das garras de Fred Krueger. Nancy e Glenn ouvem os gritos vindos do quarto de Tina e, quando chegam lá, se deparam com a cena terrível dela caída no chão e seu sangue espalhado por todo o quarto, até mesmo no teto. A partir daí, os jovens aterrorizados começam uma busca por resposta. O que exatamente aconteceu com Tina? Quem é responsável pelos assassinatos? Por que todos estão sonhando com a mesma figura? E o principal, o que fazer para parar esse assassino? A Hora do Pesadelo, ela é um grande clássico, né? A maioria dos fãs de terror já viu, mas se você ainda não viu e não quer pegar spoiler, eu já aviso que hoje vai ser um spoiler atrás do outro, porque eu vou pegar cena por cena e vou ir comentando, né? A gente vai conversando sobre como é que elas foram feitas. Desde o surgimento da ideia do filme, escolha do elenco, problemas e soluções que a equipe do filme conseguiu ou não solucionar, né? E também depoimento dos participantes. Então já fica o aviso, que vai estar cheio de spoiler. Eu tô sem a minha outra câmera por enquanto, a minha segunda câmera, então eu não vou conseguir mostrar o livro para vocês hoje, mas eu vou fazer uma descrição. A capa é exatamente como essa foto que tá aqui na live, que é o suéter vermelho e verde, com alguns rasgos, e tem jamais dormir de novo, ou nunca dormir de novo, escrito na capa. Esse livro, essa edição, foi publicada em 2017 e foi escrita por Tommy Hudson, e com a apresentação do próprio Wes Craven. Então, ele fez a parte da introdução do livro. O Tommy, ele é um escritor que já trabalhou com outros títulos bem famosos. Ele fez um livro sobre Sexta-feira 13, sobre o Pânico. Então, ele já tem ali uma bagagem que guia ele a como entrevistar as pessoas, a como organizar a história. Então, ele não é um autor de primeira viagem. Por isso que o livro tá bem dinâmica a leitura dele, tá seguindo um fluxo temporal muito bom de entender. O livro em si, ele é muito bem escrito, muito bem organizado. E como ele tem muitas e muitas e muitas informações, às vezes pode dar a impressão que você vai se perder. Mas não, com a organização do Tommy ficou bem tranquilo de entender. Então assim, gente, eu vou ir detalhando algumas coisas, mostrando fotos, alguns depoimentos, ou falar sobre a escolha do elenco, mas quem quiser saber mais detalhes vai ter que ler o livro, porque ele realmente é muito grande, tem muita informação, e não vai dar tempo de falar nem metade, né? Eu vou ir resumindo os tópicos para vocês. Essa foto aqui é o do Wes, de como ele estava, né? Ele já morreu, ele morreu em 2015 devido a um tumor no cérebro, um câncer no cérebro, mas essa foi uma das fotos mais atuais dele. Antes de tentar a carreira de produtor de cinema, Wes Craven era professor e escritor. Unido sua paixão pela escrita e pelo cinema, decide pedir as contas do seu trabalho convencional e se mudou para Hollywood. O plano era investir na carreira de roteirista, dando um pequeno passo de cada vez. Wes já tinha alguns roteiros e trabalhos pré-prontos, mas sabia que nenhum estúdio iria investir capital em um cineasta sem qualquer experiência. Então passou a trabalhar com revisão de roteiro, fazendo bicos aqui e ali para formar seu currículo na área. E assim, gente, não bastava você ter uma ótima ideia ou até mesmo um roteiro muito bom pronto para alguém te contratar.
O mundo do cinema, ele se baseia na sua trajetória até o momento, na sua experiência com a produção. Sai, mosquito! Não! Para você entrar no ramo de cinema em Hollywood, você precisa ter experiência, precisa ter currículo e principalmente você precisa ter contatos. O Wes não tinha nada quando ele foi para Hollywood, né? Ele foi com a cara e com a coragem dele mesmo. Aí ele começou a trabalhar com pequenas edições de roteiro, né? Ele reavaliava histórias ou pegava a ideia de alguém e produzia em cima por encomenda, e era assim que ele foi ganhando a vida e tentando aos poucos fazer uma rede de contatos para ele. Ele basicamente começou a ganhar para sobreviver e se manter em Hollywood, porque é muito caro. Até hoje, né? É muito caro você viver, morar lá. E eu anotei aqui uma curiosidade interessante que em 1960 ele chegou a trabalhar até em filme pornô. Não como ator, mas ele trabalhou como bico de diretor e roteirista para filme pornô. O que não era muito o que ele estava em mente fazer, mas ele precisava de dinheiro para comer, né? Até que em 1972, Wes ganha a primeira oportunidade de produzir um filme de roteiro próprio, o The Last House on the Left, que no Brasil ficou como Aniversário Macabro. Esse provou a competência do Wes para criar cenários terríveis e explorá-los de uma forma artística e eficiente. O Aniversário Macabro ele fez muito sucesso. Lembrando que filme de terror e suspense eram coisas bem undergrounds na época, não era que nem pop hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo gosta de terror. Na época você era inculto se você assistia terror. Então o público já era bem restrito, mas mesmo assim ele teve um alcance bem considerável. As pessoas elas ficaram chocadas com a coragem do Wes em mostrar a violência como ela é. Diferente de muitos filmes que a gente vê até hoje, que retratam a violência sexual ou qualquer violência com as mulheres de uma forma irresponsável ou até sexualizada, o Wes tentou mostrar a feiura dessas coisas. Ele deu foco da cena também para os vilões e cuidando sempre o jogo da câmera. O público ele ficou num misto entre aqueles que detestaram porque não conseguiram olhar e os que amaram por essa abordagem mais responsável e violenta. Ou também aqueles que têm os gostos bem duvidosos, né? Porque sempre tem. Então o Wes entrou com o pé direito nesse primeiro filme que ele mesmo produziu e roteirizou. O que ajudou ele a impulsionar para que ele fizesse um outro. Cruzes. Ele é bem pesado, esse filme é bem pesado. Não só por causa do que acontece com as garotas ali, mas teve um remake, se não me engano, em 2010, 2012, eu sei que é algo bem recente, faz mais de 10 anos atrás, nossa, faz muito tempo. Mas enfim, teve um remake que ficou muito famoso também, muitas pessoas assistiram, que... tipo, os bandidos atacam as gurias, só que daí esses bandidos acabam se hospedando, por coincidência, na casa dos pais de uma das vítimas. Vocês já devem ter assistido, ele ficou bem famoso. E daí esses pais começam a matar esses bandidos por vingança e não sei o quê. Em 1977, Wes surpreende novamente com o sucesso de The Hills Have Eyes, que no Brasil ficou conhecido como Quadrilha de Sádicos, onde uma família norte-americana se perde na estrada ao entrar no atalho errado. Eles se veem numa paisagem desértica, com apenas areia e pedra ao seu redor. Para piorar, eles pararam no território de um grupo de humanos selvagens, que agem como bestas e adoram caçar humanos. Nesse filme, as críticas foram ótimas porque o Wes não tratava apenas da violência e do medo por si só, como muitos dos filmes de terror da época. Ele usou o contraste do que era considerado uma família civilizada, padrão, com uma família de monstros selvagens que nunca foram socializados. Aí, durante a trama, durante o decorrer da história, ele fazia várias inversões de papéis de forma um pouco sutil, às vezes nem tanto, que era para colocar em xeque a percepção do público.
meio que colocando a família como civilizada, entre aspas, no local da selvagem e vice-versa. Ele mostrava vários pontos de vista das duas famílias. Então foi mais um sucesso. E eu digo, um sucesso não é o que hoje em dia a gente considera sucesso. Hoje em dia, filmes que se tornam mundiais se tornam sucesso e tal. Esses aqui, eles são sucessos considerado ao alcance de filmes de terror da época, que não era tão grande quanto é hoje, né? Ele era sucesso entre um pouco os underground, né? Por isso que o cara não ficou muito famoso ou muito rico logo de cara. Foi nessa época que o Wes tentou a sorte com um seriado para a TV, produzindo O Verão do Medo, dessa vez focado na direção. Porque ele tinha realmente trabalhado em vários outros filmes com roteiro também, né? Dessa vez ele focou na direção. A trama gira em torno de Rachel e de sua vida e de como a sua vida muda quando a sua prima Julia passa a morar com ela. Julia perdeu seus pais num acidente de carro e, na tentativa de confortar a prima, Rachel tenta não confrontá-la com as suas preocupações, o que se torna cada vez mais difícil quando cenas assustadoras começam a acontecer. Nesse filme aqui, eu até senti uma pegada de inspiração no conto da Carmila. Vocês lembram do Clube do Livro sobre a Carmila? Que a Carmila se torna uma hóspede da casa e ninguém quer atribuir a culpa das coisas ruins a ela. Aí a gente e os personagens ficam se questionando se é tudo verdade, se é tudo coisa da nossa cabeça, se a amaldiçoada é a guria. Então, meio que dá pra sentir uma certa inspiração nessa história. Só que assim, mesmo com esses trabalhos e já tendo algum sucesso, não era fácil, como eu disse, conseguir construir um nome e realmente viver disso. Até porque se você produz algo que vai mal nas bilheterias e que é mal recebido pela crítica, isso prejudica muito a carreira e dificulta aparecer novas oportunidades. E o Verão do Medo foi muito mal recebido. Tudo bem que o roteiro não era dele, mas como teve direção dele, espirra no trabalho dele, né? Isso que é complicado. E também, nunca dá pra saber certinho de quem que é a culpa. Porque, por exemplo, quando a gente vê um filme e acha que a história é ruim, a gente costuma logo culpar o roteirista, né? Só que existem muitos casos em que o próprio diretor tem muita liberdade. A maioria das vezes ele tem muita liberdade. Então ele pode deixar a cena de fora. Ele pode gravar coisa que não tá no roteiro. Então, se o roteirista não tem o poder de dizer sim ou não, o diretor pode acabar destruindo toda a história. E quem que pega a fama ruim é o roteirista. E vice-versa, o roteirista pode ter feito um trabalho bem medíocre, pode ser uma ideia bem ruim, e o diretor pode acabar criando algo muito bom daquilo, ou continuar deixando ruim. Então, assim, eu não tiro a responsabilidade do Wes de ter criado essa série ruim, né? Porque ele realmente é diretor, ele tinha ali um certo poder de deixar pelo menos um pouco aceitável, né? Bênção Mortal, de 1981. Wes dirigiu esse filme que contava a história de Marta, uma jovem que perde o marido em um trágico acidente na fazenda e precisa lidar com acontecimentos bizarros e mortais. Apesar de não fazer parte da religião local, ela vive em uma comunidade cheia de fanáticos que seguem os dogmas à risca. Marta recebe a visita de duas amigas da cidade, e o trio acaba se envolvendo em rituais, assassinatos e perseguições. E assim, gente, Bênção Mortal até que foi melhor recebido do que o Verão do Medo, teve alguns elogios, mas por causa do trabalho do Wes em Verão do Medo, né, no trabalho anterior, acabou que respingou no Bênção Mortal. E acabou que muita gente não foi nem assistir, muita gente não quis nem conhecer, porque, é do Wes, mas foi... Não importa se o cara já teve 2 sucessos.
Eles estavam lembrando do último trabalho dele. Então, se vocês pegam para assistir hoje, não é um filme ruim. Mas não é, claro, um grande sucesso, mas não é um filme ruim. Mas acabou nem sendo conhecido por muitos dos fãs, né? Esse tá no Prime, olha aí, ó. Olha aí, ó, tá no Prime. Não vi nenhum desses, ó, tá no Prime. Se bem que o Wes Craven é um gênio. Olha quantos filmes legais e icônicos. Quero ver esse aí, já vai anotando, vai anotando aí. Quando eu vi a capa desse filme a primeira vez, eu achei que era um filme pornô. Porque eu sei que ele fez, aí eu fiquei tipo, será que esse é um filme pornô? Será que esse é um filme pornô de terror? No ano seguinte, em 82, Wes não desanimou e foi ainda mais audacioso, dessa vez adaptando uma história em quadrinhos para as telonas. O Monstro do Pântano já era uma série de HQs conhecidas pelos fãs do gênero, criada por Len Wein e tendo participação de grandes nomes como Alan Moore. Na época, Alan Moore não era famoso, ele era quase desconhecido, mas o trabalho dele na história do Monstro do Pântano foi muito, muito, muito bem, e ele acabou ganhando outros trabalhos com outros quadrinhos depois. O roteiro e a direção ficaram a cargo do Wes, que fez o melhor que pôde com o baixo orçamento que recebeu. Mas pensa no baixo orçamento, gente. É mais baixo ainda. As filmagens do Monstro do Pântano foram feitas em um pântano de verdade, com animais e muitos insetos presentes. A equipe de maquiagem e efeitos especiais precisou se superar para manter tudo no lugar, porque a aparência dos atores não durava muito nas condições molhadas e pegajosas. A trama era a seguinte: o cientista Alex Olsen se envolve numa explosão no seu laboratório, arquitetada por seu colega Damian Reed, que queria matá-lo para ficar com sua esposa Linda. Sim, porque vocês sabem, né, que para conseguir a mulher é só você se livrar do cônjuge dela, né? Básico. Mas Alex não só sobrevive, como volta para se vingar, agora transformado no Monstro do Pântano, uma mistura de produtos químicos e plantas. E o maior desafio do filme era criar a aparência do monstro sem que ficasse engraçado, porque era um filme de terror, né? Não de comédia. E também eles tinham que ficar remontando e colando, porque o lodo do pântano ficava descolando tudo. E vocês imaginam, com o nível de orçamento que eles tinham, que era baixíssimo, e com quase nenhuma tecnologia para efeito especial, para mim, eles até fizeram um trabalho bem interessante nessa caracterização do monstro. E assim, no fim, eles conseguiram terminar as filmagens, mas o filme não foi bem recebido, porque grande parte das pessoas acharam o monstro engraçado, e outra parte ficou decepcionada com a adaptação. O engraçado é que, assim, a maioria das críticas nem foram sobre a história em si, mas sobre os efeitos, as caracterizações, edições, tudo que foi prejudicado pelo baixo orçamento. Então, quem sabe, se eles tivessem um capital decente, eles não teriam, né, não poderiam ter feito um filme bom. Vai saber, eles estavam com bastante limitação nessa parte, né? Então, mais um para conta de filmes não bem recebidos. Se fizeram um remake, talvez fique da hora. Na verdade, tem um remake que está sendo feito. Eu não sei se está sendo feito, se foi lançado, mas ele tá. Se tu procurar a imagem, ela é um pôster assim que tá bem assustador, o bicho. Agora, com os efeitos que a gente tem hoje em dia, né? Tem muita HQ também do Sventin. Então, ele veio da HQ, né? E ele continuou em HQ, a história dele continuou por HQ, mesmo os caras fazendo filme, porque ficou uma coisa independente. Expulsei o espírito? Sim. Tanto, Maia, não sei se você estava aqui quando eu falei, mas uma das pessoas que participou de alguma das edições da HQ foi o Alan Moore, o que fez V de Vingança, Piada Mortal. Foi ele que ressuscitou a história do Monstro do Pântano e tornou ela boa. Como se não bastasse o fracasso de Monstro do Pântano, Wes meteu os pés na jaca de vez com O Convite para o Inferno. Escrito por Richard Rothstein e dirigido pelo Wes, esse filme é considerado o pior da carreira do Wes. A história conta como Matt e sua família, recém-chegados à Califórnia, tentam se enturmar com a comunidade local,
ficam sabendo de um clube fechado que somente os importantes têm acesso. O que eles não sabiam é que nesse clube as atividades eram aterrorizantes. Os fãs do Wes, eles não gostam de lembrar que esse filme existe. Para vocês terem uma ideia, vocês não podem falar desse filme perto de qualquer fã do Wes. O Convite para o Inferno, ele foi um marco do fracasso para o Wes. Que ele já estava quase desistindo dos sonhos, e daí ele decidiu que era agora ou nunca. Depois desse tapão na cara que ele recebeu, né? Ele decidiu que ou ele ia finalmente produzir o filme que ele já vinha trabalhando no roteiro há anos, ou ele simplesmente ia botar as coisas dele no carro e voltar para a cidade natal dele. Ele falou, é agora ou nunca. Gente, eu não vi esse filme, O Convite para o Inferno, mas eu li a sinopse e depois eu li um pouco mais, uma sinopse mais detalhada. E eu não sei porque alguém decidiu que essa era uma ideia boa, entendeu? Durante todo o período que trabalhou em outros filmes, Wes fazia seu próprio roteiro em paralelo. Ele ofereceu sua história a diversas produtoras e sempre ouvia não. Ninguém queria comprar a ideia de um assassino que caçava em sonhos. Foi aí que ele conheceu a pequena produtora New Line, que também estava passando por momentos difíceis. O Wes, ele recebeu uma proposta dessa New Line porque ela queria investir num filme que seria distribuído nas universidades e em outros círculos fechados. Esse modelo era, de certo modo, bem mais seguro do que o convencional, porque sabiam que mesmo que o filme não fosse lá essas coisas, eles teriam algum retorno porque entraria na rotina das pessoas e no círculo das pessoas que frequentavam esses locais, que frequentavam essas rodas. Então não era um tiro no escuro como você lançar um filme nas salas de cinema, por exemplo, que iria depender somente das bilheterias, né? Pelo que é descrito no livro, eles eram assim uma equipe de 5 pessoas, uma produtora. Tanto que eles não faziam filmes, eles só eram responsáveis por comprar os negativos, né, os filmes negativos, e fazer a distribuição. Eles só trabalhavam com distribuição. Só que agora eles queriam, já que eles não estavam indo nada bem, eles decidiram que seria também agora ou nunca. Eles falaram, então vamos produzir um filme, já que não estamos tendo retorno só com distribuição. A New Line era uma empresa pequena, composta de só algumas pessoas. Os recursos também eram escassos e todos teriam que se desdobrar para fazer o filme acontecer. O dono da empresa era Robert Cheyenne, que aprovou o projeto e ajudou Wes a fazer alguns ajustes na história. O Shai, ele realmente acreditou na ideia do Wes. Ele vestiu a camisa e falou, vamos fazer. Eu até fiquei bem admirado o quanto ele acreditou no Wes, sendo que a New Line realmente nunca tinha produzido um filme, né? Então ele também falou foi agora ou nunca. O Wes usou várias fontes como inspiração para a história. A mais antiga veio da sua infância. Quando ele era um menino, morava em um apartamento conjugado e a janela do seu quarto ficava de frente para a rua. Numa noite, Wes ouviu um barulho do lado de fora, levantou e ao chegar na janela, viu um homem estranho usando um chapéu da marca Fedora, que é esse chapéuzinho aqui que vocês estão vendo, esse parece meio que um chapéu coquinho. Não se sabe se ele estava bêbado, se tinha problemas mentais ou se era outra coisa. Mas de repente, o homem olhou direto para a janela, encarando Wes. O menino se assustou e se afastou da janela, indo para um canto mais escuro. O homem riu e disse, eu ainda estou te vendo. Cara, isso acontece na vida real, chama a polícia, na moral. O jovem Wes ficou ainda mais aterrorizado quando viu que o homem começou a andar para o lado da casa, onde ficava a porta de entrada. Wes correu para a porta e viu a maçaneta virar rápido para os lados. Então ele correu para o quarto do irmão mais velho e contou o que estava acontecendo. Seu irmão pegou um bastão de beisebol e foi correndo para a entrada da casa, mas o homem já havia sumido. O Wes contou que essa cena em particular, esse acontecimento, marcou tanto ele que ele chegou a ter pesadelos muitos meses depois. E é um dos motivos pelo Fred ter essa aparência, né? Ter essa aparência de um homem que fica nas sombras o tempo todo e principalmente usar um chapéu Fedora.
E o nome Fred veio de um valentão que batia no Wes quando ele era criança. E ele lembra como que ele detestava, ele tinha muito medo desse garoto. Então foi fácil escolher o nome Fred. Outra inspiração veio mais tarde, quando Wes conheceu o caso de um garoto refugiado. Muitos jovens fugiram do Camboja para os Estados Unidos durante uma época difícil. Entre eles estava um rapaz que ficava dizendo que não podia dormir. Seus pais faziam de tudo para tentar convencer ele a ir descansar, mas o jovem recusava, alegando que se dormisse, iria morrer. Dias se passaram e nada dele dormir. Seus pais tentaram usar remédios, mas o rapaz fingia que tomava e escondia as pílulas. Até que ele se entregou à exaustão quando não aguentava mais. Os pais o levaram para o quarto e, aliviados, deixaram ele dormindo na cama. No meio da noite, a casa acordou aos gritos. O jovem gritava em terror e se debatia na cama. E ao entrar no quarto dele, os pais o encontraram morto sem causa aparente. Isso realmente aconteceu, isso é um fato verídico, e é difícil não ficar impactado quando você escuta uma história dessa, né? Sai dos jornais na época, o Wes lembrava até hoje. Na época, foi dito que o garoto morreu de ataque cardíaco. Só que, primeiro, ele era jovem, não tinha nenhum problema de saúde e gritou desesperadamente até morrer. Então, eles não sabem o que causou o ataque cardíaco nele. Com o roteiro pronto e a produtora a postos para a parte burocrática e a busca de financiadores, era hora de começar a juntar a equipe técnica de cada setor. Foram dias acionando a rede de contatos de profissionais. Aos poucos, conseguiram pessoas competentes que se encaixavam no baixo orçamento. Eletricistas, artistas plásticos, maquiadores, diretora de fotografia, operadores de câmera, contadora, diretora de elenco, equipe de dublês, fornecedores, equipes de efeitos especiais, assistentes, transportadores e montadores, locadores, etc. São muitos cargos e muitas responsabilidades de cada um. Essa era apenas a primeira leva de profissionais que eram necessários. Nem tinham orçado ainda os atores. Todos os salários e custos de equipamento e produção teriam que ficar dentro do orçamento de US$ 1.800.000, o que para um filme desse tamanho é quase nada. Quando a gente pensa, nossa, mais de US$ 1 milhão, gente, para um filme desse porte, é tipo assim, um mês, em um mês você gasta nessa produção. E, gente, no livro, cada uma dessas etapas, cada pessoa que é chamada para cada setor é bem detalhado, quem faz o que achou de participar do projeto. Mas, assim, como eu falei, não vai dar tempo de falar de todos. O que mais me surpreendeu nesse sentido, nesse tópico, foi que mesmo sabendo onde estavam se metendo e sem ideia de que os produtores iam conseguir realmente pagar todo mundo ou não, as pessoas davam sangue e suor pelo filme. A cada novo empecilho que surgia, ou ao invés de alguns desistirem e de abandonando o barco, eles achavam um jeito para contornar a situação e achar um jeito de refazer aquela cena, ou não, o plano era fazer isso e isso acontecer, não vai dar, não temos dinheiro para fazer isso acontecer. Como a gente pode fazer isso acontecer de uma forma barata? Eles conseguiam. E foi muito surpreendente o que eles fizeram para que esse filme fosse lançado. Muito. O Wes, ele, claro, tem crédito da criação da história, da direção do filme, mas sem essa equipe, eles não teriam conseguido fazer nada, gente. Nada, desde o primeiro dia. Muito legal, o pessoal trabalhou com amor. Dá pra ver que sabia que era algo especial. Pois é meio que... É difícil você achar um projeto em que as pessoas, pelo menos alguém, não pule fora em algum momento, né? E, pelo menos nesse livro, não foi relatado que ninguém de alguma área importante, pelo menos, pulou fora. Foi tipo uma intuição deles. Ou a relação deles era tão boa como equipe que ninguém quis pular fora. Uma coisa unânime que todo mundo, tanto a equipe técnica quanto os atores, falam o tempo todo no livro é que era muito bom trabalhar com o Wes. Que ele era um diretor super amigável, atencioso, que ele
não queria que os atores, não botava, por exemplo, assim, o filme em primeiro lugar em relação aos atores. Se algo era muito arriscado, ou ele falava não vamos fazer, ou ele chamava um dublê e perguntava se o dublê queria fazer ou não. Até pessoas que ele, num primeiro momento, achou que iam participar do filme e acabou não participando, ou tiveram a cena cortada, ele entrava em contato com a pessoa diretamente para falar com ela, às vezes pedir desculpa, ou falar que ia dar os créditos igual pela participação da pessoa. Então, assim, deu pra ver que o Wes, ele era uma pessoa boa, sabe? Muito diferente de vários bastidores de filmes de terror que eu conheço por aí, que os caras são absolutamente insuportáveis, ou que eles não estão nem aí pros atores dele ou pra qualquer pessoa da equipe, eles só querem realmente fazer o filme deles. Então eu acho que a equipe tinha uma relação tão boa, e o Wes era alguém, e o Wes e o Shai, que é o produtor, eram pessoas tão incríveis que ninguém se pulou fora, sabe? Isso é realmente raro, né? Porque sempre parece que sempre tem um babaca na produção, é incrível. Equipe formada, era hora de escolher os atores do filme. Começando pelo Fred, que segundo o próprio Wes disse, se o Fred não for perfeito para o papel, o filme será um fracasso. Eles queriam um ator mais velho, que aparentasse ter mais de 50 anos e que o rosto estampasse o mal encarnado, com um olhar e sorriso marcantes. Depois de muitos testes e avaliação, deram uma chance para um ator mais novo. Robert Englund, um ator com certa experiência, mas que passava por um hiato na carreira na época em que foi chamado para o teste. Ele aceitou porque queria demonstrar sua habilidade de interpretar papéis diversos, não só gentis e amáveis. Depois da reunião, Robert recebe uma ligação dizendo que o papel era dele. Wes gostou do ator e, mesmo querendo alguém mais velho, decidiu apostar em Robert. O Wes disse que era difícil encontrar, naquela época, um ator que aceitasse a posição de monstro da forma que eles queriam e precisavam. Porque a maioria dos atores, eles queriam soar bonito ou elegante, até se fossem maus, até se fossem monstros. E mesmo quando os atores faziam os testes com as falas, as expressões do Fred, o Wes não sentia que eles realmente queriam passar que eles eram um fosso, o excremento da humanidade. Eles queriam, sim, manter um pouco de dignidade do personagem. Ele não queria alguém assim pro Fred. Ele queria alguém que realmente se entregasse pro papel e não tivesse medo ou vergonha de parecer qualquer coisa. E ele conta que esse Robert, ele não tinha medo de se entregar pro papel. Porque ele sabia que ele não era aquilo, mas ele queria se entregar pro papel e mostrar para as pessoas que ele poderia, sim, ser um vilão horrível. E realmente, né, se você olha nas poucas aparições que é fechada a cena no rosto do Fred, dá pra ver o brilho da maldade na cara do ator, né? É uma coisa assim que você fica meio... Isso é uma coisa que eu sempre percebi desde os outros filmes. E é engraçado porque, assim, o Wes mesmo falou desde o início que ele não queria fazer um filme em que o Fred tivesse por trás de uma máscara, como foi o Jason, né, o Pânico. Ele não queria. Ele queria que realmente desse pra ver o rosto do personagem, porque ele queria mostrar as expressões macabras do Fred, mas que esse rosto seria todo desfigurado e tal. O que realmente é um toque bem interessante, né? Ele gostava de tocar o terror. Ele tava se divertindo, ele se divertiu muito. O legal também de ver dos bastidores são as histórias da diversão que os atores contam, sabe? Que eles se zoavam muito. Tinha cada dia... uma vez por semana era o dia de se fantasiar de alguém, sabe? Aí no dia de se fantasiar de Nancy, todos eles foram... Todo mundo, não só os atores, até a equipe técnica, todo mundo, até o Wes, foi de pijama. Até o Wes foi de pijama pro set. Teve o dia de zoar o Wes, que todo mundo vestiu uma roupa que nem ele sempre vestia, que era um casaquinho com uma cor que ele sempre usava, tipo um terninho com uma gravatinha que ele sempre usava, e ficavam andando que nem ele no set. E o Wes se divertiu pra caramba, riu pra caramba, e ele disse que por onde ele olhava tinha o diretor tava passando.
Então, cada um ali teve um dia para ser zoado. A próxima foi Nancy, a protagonista do filme. No geral, Wes queria uma jovem com aparência inocente, sem modificações corporais e que se parecesse com as adolescentes da vida real. Dezenas de jovens atrizes foram chamadas e testadas em cena. A escolhida foi Heather Langenkamp, que se enquadrava nesses requisitos. Lembrando que eles mesclaram o elenco entre pessoas que tinham certa experiência já, atores profissionais com experiência, com atores até que nunca não eram nem atores, eles eram assim, o primeiro trabalho deles, né, como foi o caso do Johnny. E a Heather não era o primeiro trabalho dela, mas ela não era muito experiente, então ela estava aprendendo. Por isso que a gente acaba zoando muito quando a gente vê esses filmes de baixo orçamento, que a gente vê a interpretação das pessoas em certas cenas e tal. Mas era o que eles podiam pagar na época e as pessoas realmente estavam dando melhor. Se vocês forem ver os filmes que a Heather fez depois, ela tá bem melhor na interpretação. Muito melhor. Os próximos testes eram para o papel de Tina, a melhor amiga da Nancy, e Rod, o namorado bad boy da Tina. Amanda Wyss e Jitsu Garcia ficaram para os papéis. Ambos atores jovens que estavam em busca de oportunidade de trabalho. No caso da Amanda, ela já tinha certo currículo de outros filmes, mas Garcia tinha dificuldade de encontrar vaga, já que sua aparência era mais de latino-americano. O velho não padrão de Hollywood, né? E ele conta com mais detalhes como é que estava a carreira dele na época, por que ele aceitou fazer o filme, as dificuldades que ele estava tendo. Tanto que quando ele se mudou para os Estados Unidos, porque ele realmente ele não era de lá, ele teve que trocar o próprio nome, porque tirou o Garcia, na época ele foi apresentado como outro nome, porque ele não estava conseguindo ser chamado para emprego. O papel de Glenn ficou para Johnny Depp, que na época nunca havia atuado. A ideia de ser ator não passava pela cabeça do Johnny, mas depois de um amigo insistir que ele fizesse o teste, ele aceitou. Quem garantiu o papel para o ator foram as filhas do diretor, que o acharam muito bonito e charmoso e insistiram para o Wes que ele era o certo para o papel. O Wes, ele queria alguém charmoso, carinhoso, gentil pro papel, alguém que fosse apoiar a Nancy, né, a principal. E quando ele viu a reação das filhas dele ao Johnny Depp, ele sabia que o Johnny também teria esse efeito nas outras adolescentes que iriam ver o filme. Então ele basicamente juntou a fome com a vontade de comer e aceitou a ideia. Sim, é o primeiro filme que ele fez. Ele meio que seduziu sem querer as filhas do diretor e ganhou o papel. E até que eu gostei dele no papel. Olha, pra quem nunca atuou, ele foi melhor do que várias pessoas que estavam atuando há muito tempo ali, viu? Outros atores experientes foram chamados para o elenco, como Ronnie Buckley, que fez a mãe da Nancy, John Saxon como pai e Charles Fleischer como médico e alguns outros. E, gente, como eu falei, a contratação de cada um tá bem detalhada no livro. E eu tô resumindo, porque tempo, né? E também a contratação de cada pessoa para cada papel da equipe técnica também foi bem detalhada. E assim, eu tive a impressão muito forte quando eu li o livro de que certos papéis a produção se preocupou em quem eles iam chamar, mas para outros, até para a principal, para Nancy, parece que eles tinham uma ideia base do que queriam, aí eles viram as opções e escolheram sem muito problema. E os papéis mais secundários, daqueles que iam ter só alguns minutos em cena, eles pegavam parentes da equipe, atores que foram indicados e que nem tiveram que fazer teste, simplesmente falaram: ah, você quer estar no filme? Você é ator, né? Vem cá, vamos fazer um filme. Eles queriam mesmo gravar, não importando qualquer coisa. Nem que tivesse que botar o cachorro para atuar no lugar de alguém. E, claro, isso é por causa do orçamento, né, gente? Eles não podiam se dar ao luxo de exigir muita coisa, exigir grandes nomes na época, porque já era uma sorte atores profissionais quererem embarcar na ideia, né?
Faltando apenas alguns dias para o começo das filmagens, Wes recebe a notícia de que o principal financiador do filme cancelou o investimento, dizendo que outra proposta mais interessante surgiu. Wes ficou devastado e já estava se preparando para abandonar o sonho. Então Shia, o produtor, disse que faria o possível para continuar. Shia vendeu bens pessoais, hipotecou a casa e ficou praticamente sem nada no nome, e disse para o Wes: comece a produção que eu vou conseguir o restante do valor necessário. E foi com muito medo que eles continuaram. A diretora do elenco, ela teve que ligar para cada um dos atores para implorar que eles fossem trabalhar, mesmo que eles só receberiam várias semanas depois, quando começasse a realmente entrar verba. A única equipe que teve o pagamento em dia era a que estava produzindo os materiais cenográficos, porque eles precisavam do dinheiro para comprar os equipamentos, a matéria-prima e tal, né? E também tiveram que pagar o aluguel das locações em dia. Então, assim, o que eles puderam chorar para pagar depois, eles fizeram. Após dias de produção, Shia volta com uma ótima notícia. Outro financiador aceitou a proposta, mas Shia conta que teve quase que se humilhar para que o atendessem. O financiador aceitou com a condição de que o filme também seria distribuído para salas de cinema, não apenas para os círculos fechados, o que se desse certo seria ótimo, mas se desse errado, eles iriam à falência. Além disso, também exigiu os direitos do filme para fazer qualquer ação que quisesse. Mesmo contrariado, o Wes precisou aceitar, porque senão tudo seria cancelado. Então, assim, ó, gente, se desse errado, eles perdiam tudo, eles não teriam nem o filme em si para poder distribuir, porque não seria mais deles. Por isso que eu digo, a história dos bastidores desse filme é cabeludíssima. Os atores sabiam das dificuldades da produção, mas nem tudo foi contado na época, então eles não sabiam todos os detalhes. Enquanto os produtores se quebravam para remendar os recursos, as atrizes Roni e Heather decidiram passar dias juntas para exercitar a atuação de mãe e filha. Elas disseram que fortalecer essa relação das duas ajudaria muito na hora de contracenar, o que se provou ser verdade. Elas passaram o dia visitando as lojas do centro da cidade para procurar vestido, fingindo que eram mãe e filha, né? Que esses eram os papéis dela no filme. Outra coisa que o elenco fez para poder exercitar um pouco essa conexão foi que a Heather e o Johnny, eles combinaram de passar uma tarde juntos, tipo um encontro, para exercitar a química do casal em cena. E numa entrevista depois do filme, a Heather disse que isso ajudou muito porque eles se tornaram amigos. Aí a cena que eles fingiam ser namorados ficou mais fácil de fazer. E por que eles estavam fazendo isso? Porque o prazo para as filmagens, né, a época de filmagens ia ser muito rápida. Eles não iam ter tempo para passar muito tempo nos bastidores, passar se conhecendo, formando conexão. Eles não iam ter esse tempo. Na hora que começassem as filmagens, ia ser uma loucura. Então eles começaram a fazer isso antes. Nem todos os comentários do elenco foram bons. O ator Saxon, que fez o papel de pai da Nancy, disse que teve dificuldades de ver a atriz como filha, porque ela era jovem e bonita. Apesar disso, a atuação ocorreu sem problemas. E é ridículo que um cara que tem idade para ser o pai da guria diga que tem dificuldade de ver ela como filha, pelo fato de achar ela atraente. Porque assim, ó, a atriz, ela era maior de idade, né? Mas isso não torna a cena menos ridícula. Ainda tinha muito aquilo de ator mais velho contracenando em par romântico com mulher muito jovem. Então, acho que por isso até que ele teve coragem de fazer esse comentário, porque se fosse um dia, eu acho que o cara não teria nem coragem de falar uma merda dessa, né? Eles tinham 28 dias para gravar tudo. Esse prazo curto era devido também à falta de orçamento para manter todos trabalhando por mais tempo. Cada dia a mais de trabalho eram mais horas para cada funcionário, para os atores e mais tempo de locação das casas e ruas. Então vocês imaginam a correria. Eles gravavam cenas simultâneas em vários pontos diferentes.
Na esquina tinha um grupo fazendo uma cena de perseguição. Aí dentro da casa tinha outro grupo fazendo gravando uma conversa ou alguém dormindo ao mesmo tempo. Na outra casa tinha outra cena sendo feita. Então, assim, nos bastidores, os atores ficavam correndo para trocar de roupa e trocar de maquiagem para ir de uma cena para outra. Tipo assim, total corrida. E eles também tinham que aproveitar ao máximo a maquiagem do Fred, porque ela era muito demorada e cara de ficar fazendo o tempo todo. O Robert, o ator que fez o Fred, ele ficava cerca de 5 horas sentado para se produzir. Aí, depois saíam jogando ele para lá e para cá para gravar o máximo possível. E assim, muito das cenas que não aparece o rosto do Fred, quando aparece só o braço ou a silhueta dele, são dublês porque o Robert está gravando outra coisa em outro lugar. Nossa, e como faz a direção tudo isso ao mesmo tempo? É aquela coisa, o Wes quase morreu, né? Tipo assim, ó, ele não precisava estar presente em todas as cenas. Tinha cenas que precisava, principalmente cenas da morte ou alguma cena muito importante que ele precisaria estar para fazer a direção, ou cenas de tomada única, tipo assim, a gente não vai conseguir repetir essa cena porque é muito caro os efeitos que a gente vai usar nela, então tem que dar certo a primeira vez. Ele tava nelas. Agora, cenas de alguns segundos, de foco na perna de alguém correndo, foco na sombra de não sei o que lá, foco nisso, sabe? Cenas mais assim, que eram tomadas pequenas de alguns segundos, eles se repartiram tudo para fazer. Outra complicação era que o filme se passava quase todo à noite, e como estavam gravando em julho, tinham poucas horas de noite. Amanhecia muito rápido e tinham que trocar de cena. Além disso, o bairro escolhido não estava acostumado com grandes produções, o que acarretou em muitas reclamações de barulho e gritos vindos dos vizinhos. A atriz que faz a Tina, que é a primeira a morrer, ela lembra que teve uma longa sequência que ela teve que ficar correndo e gritando pela rua que ela estava fugindo do Fred. E mesmo eles tendo avisado os moradores que eles estariam gravando um filme de terror ali, alguns ainda chamaram a polícia, e em várias ocasiões, porque eles ficavam com medo. Aí a polícia chegava, eles tinham que parar tudo, explicar. Então, assim, cada vez que eles resolviam um problema, surgia outro. Também teve o problema de que, assim que eles iam começar a filmagem no primeiro dia, eles notaram que a casa na Elm Street, a 1428, que eles tinham alugado, ela era uma casa particular, né? Os moradores, como ela era uma casa perfeita nos enquadramentos que eram necessários para fazer o filme, eles combinaram com os locatários ali, com os donos, que eles iam pagar para alugar durante aqueles dias e os moradores iriam ir para outro lugar durante aquele tempo. Então não era um espaço público nem um estúdio. Só que assim, a casa, os moradores estavam devendo para o governo. E a casa ia ser hipotecada. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá para fazer a gravação, tinha um aviso bem grande na porta, colada, dizendo que eles tinham 24 horas. Não é que tinha 24 horas. Eles tinham um certo período para fazer o pagamento da dívida, porque senão eles iam perder a casa. E aquele aviso, por lei, ele devia ficar 24 horas grudado na casa. Não podia ser retirado por nada. E como é que eles iam gravar aquele aviso? Aí a produção ligou para Receita, para a prefeitura, para explicar que eles iam gravar o filme lá, que eles não poderiam deixar o aviso aparecendo. Os fiscais não estavam nem aí, falaram que não era para tirar, porque era por lei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, eles falaram, tudo bem, né, vamos tirar, e daí tiraram. Ninguém da fiscalização foi lá, então eles tiraram, daí eles terminavam de gravar a cena, botavam de volta. Tiravam, gravavam, botavam de volta. Tiveram que fazer isso. Então até eles quase perderam o dinheiro investido para poder fazer a locação, né? Muito BR. Eles só pediram, olha, a gente pode tirar aqui só para fazer as cenas da porta? Não. Tá, então a gente vai tirar para fazer as cenas da porta. E talvez até por isso que os moradores aceitaram alugar a casa pro filme de terror, porque eles estavam precisando de dinheiro para poder pagar isso, né?
Deviam estar bem na merda também. Se vocês forem parar pra perceber, esse filme, ele só saiu porque uniu um monte de gente quase falida. O Wes estava falido. A New Line era uma produtora que estava indo à falência. Os donos da casa provavelmente estavam indo ser presos. Os atores não conseguiam trabalhar ou não tinham experiência para conseguir emprego. Juntou tudo. O Wes conta que o grande plot do roteiro, além do assassino dos sonhos, é a relação entre pais e filhos, e como nossos segredos podem voltar para nos assombrar. O Wes passou pelo divórcio dos pais, o que para ele foi muito difícil, e isso o inspirou a criar a família que aparentemente não tem grandes problemas, mas que aos poucos vão se provando disfuncionais ou sem diálogo. E isso é bem marcado no filme, e eu lembro que me chamou a atenção quando eu assisti como nenhum dos pais leva os filhos a sério. Eles não querem nem perceber que tem algo errado. Mesmo sabendo que tem algo errado, eles não querem, né, encarar aquilo. E como os adultos, eles tratam os jovens como loucos, histéricos, dramáticos, quando na verdade nem eles conseguem lidar com a própria realidade. A mãe e o pai da Nancy, que foram os que mais viram provas sobre a existência do Fred durante o filme, eles continuaram a não acreditar e a tratar a Nancy como louca. O Wes também chama atenção para o fato de que os adultos sempre tentam proteger os jovens, mas essa proteção pode acabar mais prejudicando que ajudando. E que se eles ao menos conversassem direito, muito poderia ser resolvido e melhor. E os pais nesse filme, eles erraram quando eles mataram o Fred daquele jeito, né? Justiça com as próprias mãos. Mesmo sendo algo que eles acharam que estava sendo o melhor a ser feito e tal. E eles continuaram errando ao tentar enterrar a história, mesmo quando os adolescentes ficam insistindo que estão vendo o Fred, mesmo quando os adolescentes começam a morrer, mesmo com as provas escancaradas na frente deles. Então é uma história de terror que vai muito além de um cara que mata pessoas no sonho, né? Ele também aborda muito questão familiar. E se vocês forem parar para perceber, todos os adolescentes envolvidos, os 4 principais, eles têm algum problema familiar. Eles têm alguma coisa acontecendo. E aparentemente parecem aquelas famílias padrão norte-americana, bonitinha, com cercado branco e tal. Tirando a Nancy, que estão com os pais divorciados. Mas mesmo assim parece uma família que tá ok com a situação. E tu vai desenterrando, e tu vai vendo que não é bem assim. Que não é bem assim. A primeira cena do filme mostra os braços do Fred ainda como humano, quando ele está criando o que se tornaria sua arma principal, a luva de garras afiadas. Quem está atuando nessa cena é um artista plástico de verdade. Pediram para o criador da luva simular exatamente como fazer a luva, para que ficasse o mais real possível. Sobre a luva, foram feitas 3 tipos, uma real e afiada, uma real, mas bem cega para não ferir, e uma falsa para cenas mais rápidas, onde os atores podem se cortar por acidente. A verdadeira e afiada era para as cenas de close na mão, dela arranhando objetos e paredes. Quando o ator Robert colocou a luva pela primeira vez, mesmo sendo instruído para não brincar com a versão real, ele acabou arranhando o braço. O ferimento não foi sério, mas mostrou que ela funcionava mesmo. O Robert, ele é dito que nos bastidores ele saiu brincando com a luva. Porque ele queria sentir a sensação, o peso dela. Ele é bem teatral. O Robert, tanto que ele fez peças teatrais antes de ir pro cinema. Então, ele tem aquela coisa do viver o personagem para poder embarcar com ele. E acabou se cortando, né? Correr parecendo que fez nas calças é parte da teatralidade, por incrível que pareça, sim. Porque o Fred, ele tem essa característica de ter sido um homem de verdade, um homem que existiu, mas essa nova versão, essa versão dos sonhos que ele tá aparecendo agora, ele virou um tipo de entidade, né? Uma criatura.
E o Englund, o ator, ele queria transmitir isso pro personagem. Por isso que ele se mexe estranho, ele corre estranho, ele se posiciona estranho, fala estranho. Porque ele realmente está embarcando nesse jogo teatral que o Fred gosta de fazer com as vítimas dele. A primeira aparição do Fred foi marcante, mesmo que seu rosto não esteja na cena. Tina sai para investigar um barulho e ao dobrar a esquina, vê uma sombra se aproximando, chamando por ela. Fred estende os braços, oferecendo um abraço inumano, e Tina corre e grita pela sua vida. Essa cena que vocês estão vendo aqui, ela era pro Robert, ela era o Robert de braços abertos, né, vestido como Fred, e nos telhados dos lados do beco, né, dos dois lados do beco, tinham homens em cima do telhado com varas e linhas de pescar segurando esses braços falsos. E o desafio foi fazer esses braços falsos irem para frente no mesmo ritmo em que o Robert andava, porque dependendo do jeito que você guia, os braços ficavam balançando, né? Então, o Robert conta que foi bem difícil de fazer essa cena, porque ele tinha que andar de uma forma em que os caras no telhado conseguiriam andar junto. Essa aqui é uma das mais interessantes. Para algumas das cenas mais legais, produziram o quarto cenográfico giratório, que poderia dar uma volta de 360 graus se necessário. Para a cena em que a Tina é morta no teto do quarto, eles grudaram todos os móveis e objetos do quarto dela, fixando tudo para que não se mexessem quando o quarto fosse girado. Até as cortinas foram endurecidas com químicos para fixarem no cenário. Então, giravam o quarto em 180 graus e o teto virava chão. Ao entrar no cenário, a atriz passou por uma vertigem, porque sua mente não queria aceitar que todos os móveis estavam no teto. Então, assim, gente, nessa cena, vocês estão vendo a foto ali, a Tina, ela, na verdade, ela tá no chão. A cortina que parece que tá grudada ali, ó, tá reta, ela tá virada para cima, tá endurecida com um químico, né? Todos os itens, objetos e móveis estão grudados no teto. E quando a atriz entrou na cena, a mente dela deu uma bugada, ela ficou tonta. E quando como a cena fazia com que ela tinha que ficar girando no chão, como se ela estivesse sendo arrastada no teto, ela ficou tonta, ela ficou realmente tonta. E teve uma hora que ela começou a falar que ela ia cair. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, porque a mente dela fez ela acreditar que ela estava no teto. Ela ficou tão assustada que o Wes teve que pedir para parar a cena. Eles pararam a gravação, ele entrou no cenário, ele entrou no quarto e foi até ela de pé, mostrando para ela que ela não estava no teto. Então ele falou com ela, explicou, não, você não tá, não sei o que. E daí eles tentaram acalmar, ele tentou de tudo para acalmar ela. E até conseguiu o suficiente para eles poderem continuar gravando e terminarem de gravar a cena. Só que assim, depois que eles terminaram, o Wes admitiu que quando ele pisou no quarto, ele também ficou tonto. Porque ele não tinha entrado no quarto assim que o quarto ficou pronto. Ele só tentou se manter o mais firme possível para poder transparecer para a garota que estava com calma. E o legal é que ele realmente admitiu. Na hora que eu pisei no quarto, meu cérebro bugou. Nessa mesma cena, Rod, o namorado, tenta alcançar a Tina. O ator foi colocado de ponta cabeça no teto por cabos. E sua roupa e cabelo foram ajeitados para parecerem estar no ângulo certo. Então a gente que tá vendo essa foto daqui, a gente acha que a Tina tá no teto e o cara tá no chão. Mas é o contrário. É o cara que tá no teto e ela que tá no chão. E daí eles inverteram a cena para fazer o filme. É ele que tá no teto. E esse quarto giratório, ele foi a peça mais cara da produção. E para valer esse investimento que eles fizeram, o construtor também passou a alugar ela para outros trabalhos depois, para cenas de outros filmes, para comerciais, porque realmente foi algo que as pessoas se interessaram muito. A Amanda foi a atriz que mais passou por sufoco durante as gravações.
Interpretando a Tina, ela precisou contracenar com vários tipos de sujeira, insetos e situações complicadas, como quando colocaram ela num saco de cadáver e saíram arrastando ela pela escola. Ela fala que ela teve muito medo e se sentiu muito mal quando colocaram ela dentro do saco de cadáver, porque assim a sensação de entrar nele, que você sabe que é feito para cadáver, e você tá ali e você tá sendo puxada nele, tipo, ela disse que ficou muito mal fazendo a cena e que deu graças a Deus que não era por muito tempo. Essa atriz, ela foi girada, foi jogada para cima, lidou com inseto de borracha, inseto real, foi melecada com gosma que parecia pus. Gente, ela foi a primeira a morrer, mas ela aparece no filme inteiro e com coisas nojentas. Então, assim, ela realmente foi uma guerreira. Tanto que teve uma história bem engraçada que tem no livro, que quando eles foram gravar as cenas da centopeia, não, foi a lacraia. A lacraia é super venenosa, né? E tem uma cena que a lacraia sai da boca da aparição do cadáver da Tina. Então eles botaram uma lacraia enorme de borracha na boca dela e puxaram para fazer a cena. Aí a cena corta focado na boca dela, que fizeram um manequim de borracha do rosto dela para gravar a cena em que a lacraia de verdade saía. E daí fizeram essa cena da lacraia, né? E daí, quando a lacraia de verdade está saindo da boca, é um manequim feito de borracha com o rosto da Tina. Só que assim, né, numa dessas cenas, eles tiveram que chamar um cara que criava essas lacraias e outros insetos para poder dominar esses bichos durante a cena, né? Porque ele saberia como lidar e tal. Só que numa dessas cenas, uma das lacraias gigantes sumiu. Ela simplesmente sumiu e foi andar pelo set de filmagem. Aí as pessoas entraram em pânico, esvaziaram o set até o cara achar a lacraia. Todo mundo falou, não, eu não vou entrar nesse set de filmagem até você fazer uma recontagem das suas lacraias e todos estarem aí. Imagina o pânico. Ui. Super perigoso. Só vim largar o Lucky porque eu acordo às 5. Vixi. Obrigado pelo lurk, viu? E obrigado de novo pelo suporte. Ainda bem que ele percebeu. Nossa senhora. Vou dar um passeio. Ah, gente, ela tava conhecendo os bastidores do filme, né? Ela é uma atriz também, e aí? Mas daí tá tudo bem. O cara recuperou a cara dele, ela tava segura também, e é isso aí. Mano, esse filme tem uma história foda. Não, isso... Ixi. Demais. E olha que, como eu disse, eu tô resumindo muita coisa e tem várias dessas curiosidades que eu tô tendo que deixar de fora porque não vai dar tempo de falar tudo. A famosa cena da banheira foi gravada em uma banheira sem fundo, que tinha um tanque embaixo. A Nancy estava sentada numa prancha para ficar com parte do corpo acima da água e com os pés apoiados nos joelhos do profissional que ficava submerso usando a luva do Fred. O homem usava um tanque de mergulho e só emergia quando o ângulo da câmera não pegava ele. Então, quando aparece só a Nancy, o cara tá embaixo d'água. Aí, quando foco na mão dele, ou por exemplo, nesse ângulo da câmera ali, que aparece a Nancy virada para lá, é quando ele dá um tempo, ele consegue voltar para a superfície e pegar um arzinho. Porque mesmo com o tanque de mergulho, ainda é difícil de se manter embaixo d'água, né? Aí eles fazem essa cena da mão aparecendo, da Nancy acordando, e depois a Nancy dorme de novo, e ela é puxada com violência para baixo. Na cena da parte que ela é puxada, é o cara que pega na cintura dela e puxa com tudo. Quando ela submerge, a cena corta, daí o cara sai do tanque, né? Sai da banheira, e ela grava a cena dela gritando, levantando e saindo da banheira para poder falar com a mãe dela. Quando a Nancy é puxada, podemos ver ao fundo da banheira que o fundo da banheira parece um mar, mostrando que ela está sonhando. Essa sequência foi filmada por uma dublê na piscina de um clube e depois inserida no filme. Então as cenas aí na banheira só é gravado essa parte aí da mão e daí eles cortam e depois gravam ela saindo, gritando da banheira. Porque a cena em que ela tá submersa e que parece que ela tá num oceano, assim, essa cena foi gravada depois em outro local com uma dublê.
E é interessante porque eles, na piscina do clube para gravarem, eles colocaram uma lona para poder fazer com que toda a margem da água ficasse escura e só deixaram entrando luz no que seria a abertura da banheira, né? E deu um toque bem interessante, realmente, porque dá a impressão que a banheira é a abertura para um mar muito profundo. Essa cena aqui é muito engraçada, porque agora que eu sei como ela foi feita, e eu consigo imaginar a atriz boiando numa prancha com as pernas, tipo, os pés apoiados no joelho do cara que tá embaixo. É muito bom. Adoro bastidores. A cena das escadas eram caixas feitas de biscuit, que era uma marca de massa para panquecas misturada com aveia. Deixaram a massa descansando por 1 hora e ela virou uma pasta pegajosa. Uma dublê fez a cena focada nas pernas da Nancy enquanto ela tenta andar por essas caixas grudentas. Aí cortaram e entra a atriz que continua a corrida lá de cima. E é interessante porque na hora é tão rápido que dá a impressão que realmente a Nancy tá pisando nos degraus e eles estão, né, virando geleia. Só que, por exemplo, agora que a gente tá vendo essa cena congelada ali, dá pra bem ver a área do corte que eles fizeram para colocar a pasta, né? A cena da morte do Rod foi feita de trás para frente. Colocaram uma linha puxando e enrolando o pano e depois inverteram para parecer menos óbvio que era uma linha. O ator que faz o Rod disse que não gostou muito da cena porque achou simples demais. Os outros morreram perseguidos e ensanguentados, e o Rod é enforcado em alguns segundos. Já o ator Robert e o Wes disseram que gostaram, porque mostra que como o Fred pode variar na forma de matar, que ele escolhe brincar com as vítimas de jeitos diferentes, e que mesmo Fred não aparecendo em cena, somente a voz e a influência dele é capaz de assustar e matar. No documentário mostra essa cena da escada, o diretor não queria gravar, e o cara do estúdio insistiu. Sim, o Shai, o produtor, insistiu que tinha que ter essa cena, porque ele disse que era algo muito comum no pesadelo das pessoas, elas não conseguirem correr, elas tentarem correr e ter aquela sensação de que estão presas num lugar. E eu acho até que foi uma assistência bem interessante, sabe? Porque faz sentido. A cena, por mais que ela ficou. Se você olha ela pausada, você dá pra ver muitas falhas e os efeitos técnicos ficaram bem cagadinhos. Ela é um toque muito interessante pra cena de perseguição, né? Porque você tá lá no seu sonho tentando fugir de alguém e correr, não sei o quê, e você começa a correr num certo lugar, seus pés ficam pesados. Um exemplo de efeitos práticos são melhores é ver a cena do computador do Fred na parede do remake novo, Vergonha Alheia. Essa cena é angustiante. Sim, quem nunca passou por um episódio de pesadelo assim, né? O Wes realmente não queria fazer essa cena, porque ele achou até que seria um gasto muito desnecessário. Mas ficou legal, ficou bom. Isso de correr e ficar parado é muito foda. Nossa, tá louco. Por muito tempo eu achei que era só coisa minha isso, mas aí as pessoas ao meu redor começaram a falar: não, ai, nossa, eu tive um pesadelo que eu corria e eu não saía do lugar. Eu fiquei, você também? Aí depois eu descobri que era algo muito comum. Deve ser tipo medos comuns, tipo medo de altura. Às vezes você tá num lugar muito alto, você cai, daí você acorda, né? Foi feita uma peruca réplica do cabelo real da Heather, só que toda branca, para a cena em que a Nancy está na clínica e, ao acordar, percebe que seu cabelo ficou branco de pavor. Mas quando testaram a peruca em cena, todos detestaram. Ficou muito exagerado e ninguém levou a sério, acharam graça. Então decidiram cortar algumas mechas da peruca e fazer apliques no cabelo da Heather, o que funcionou bem melhor. Então no filme a gente vê que ela tá lá na clínica fazendo o teste do sono e ela acorda quando ela consegue trazer para a realidade o chapéu do Kruger, e a gente pode ver umas mechas de cabelo branco no cabelo dela que seriam mostrando que o terror que ela tá experienciando tá começando a influenciar no físico dela, né, na vida real mesmo. E a primeira ideia era ela ficar com todo o cabelo branco. Mas aí, na hora da cena, não gostaram, ninguém gostou, e daí deram essa adaptada.
Esse deve ser o sonho mais famoso da humanidade. Eu já sonhei que estava correndo e uma perna era maior que a outra. Olha só que inédito. Depois descobriu que esse é um erro na Matrix e que ainda não foi corrigido. Ah, se pá, né? Gente, não duvida. Eu não duvido que tudo isso aqui seja uma simulação. Geralmente, quando a simulação é perfeita demais, a gente não nota, né? Ainda bem, mas sabe que eu adorei ela de cabelo branco? Eu sei que pra época não. Ninguém levaria a sério, mas eu acho que hoje seria bem style, assim. É aquela coisa, né? Tem ideias que parecem muito massa no papel, mas daí quando você bota em cena e tu vê como um conjunto, né? Um todo, você vê que não funciona, né? As cenas dramáticas e histéricas da Nancy foram feitas a pedido do Wes. Ele queria que a personagem gritasse pra valer e também demonstrasse o drama adolescente. Os gritos garantiram à atriz o título de Rainha do Grito por décadas. A cena em que Nancy confronta a mãe na cozinha foi muito elogiada pelo elenco, e o tapa que a Nancy recebe foi real. Elas decidiram que fariam para valer porque não queriam que soasse falso, como muitas cenas de tapas nos filmes daquela época. Como vocês sabem, era tudo efeito prático, não tinha quase nada de efeito especial. E eles estavam com medo de que parecesse muito, tipo aquelas novelas mexicanas e tal, né? E aí elas decidiram que seria real. Então ela tomou realmente um tapão. Na parte que a Nancy volta para casa decidida a enfrentar o Fred, ela encontra sua mãe bem abalada e quase embriagada. Todas as janelas da casa estão com grades e roseira que leva e a roseira que leva à janela da Nancy foi cortada. Wes explica que isso representa que a mãe já está desesperada por querer proteger a filha sem saber como. Tudo o que ela sabe é que crianças estão morrendo e que o Fred pode estar de volta. O corte da roseira é o símbolo da transição da Nancy de criança para adulta. A roseira sempre foi uma metáfora para a juventude por ser algo precioso para Nancy e também por ser o que o Glenn usa para escalar para chegar até a sua namorada. O corte seria uma forma brusca de fazer a personagem amadurecer. E aqui a gente volta naquele ponto que eu comentei sobre sobre os pais quererem proteger os seus filhos, às vezes a todo custo, e muitas dessas vezes só acabam piorando a situação. Uma não leva a sério porque acha que a filha é louca, e outro não estava levando a sério porque simplesmente acha que a outra é dramática. E por causa disso, eles dois metem os pés pelas mãos, né? Para a famosa cena do telefone, foram gastos $5.000 em materiais para fazer a prótese e adicionar o mecanismo necessário para que a boca e a língua tivessem movimento. Hatter diz que foi a cena mais difícil de fazer, porque Nancy precisava ter certas reações cronometradas para dar certo. Depois da gravação, a atriz pediu para ficar com o telefone como recordação, o que gerou alguns comentários. Aqui, assim, ó, a gente dá para dizer que esse reboliço por ela querer levar o telefone foi algo que o autor do livro criou. Não dá para saber se foi ele que criou ou se realmente a equipe do filme fez esses comentários na hora. Porque assim, ó, na hora eles podem ter feito alguma piada e depois deixado para lá. Aí vem o pesquisador para fazer a entrevista, né? Entrevistar todo mundo e fazer o livro e sai perguntando sobre isso. Então seria o autor do livro, o Tommy, que estaria dando essa ênfase na questão e que quando a gente foi ver na hora nem foi isso. Ou realmente pode ter gerado o reboliço que gerou. E eu quero pontuar bastante isso porque o telefone no filme ele representa uma violação. O Fred assedia sexualmente a Nancy nessa cena. E vocês sabem como é bem machista esse posicionamento de fazer um escarcéu sobre uma mulher envolvida ou falando sobre sexualidade. Sendo que a atriz falou que nem era por isso que ela pediu o telefone. No set de filmagem, os caras ficavam brincando com o telefone, passando no outro, colocando na bunda de zoeira. Mas aí quando uma garota fala sobre ter essa recordação, nossa, aí vem o autor e faz todo esse reboliço. Digamos que os caras estavam fazendo muito pior e ela que chamou atenção por
fazer esse pedido, sabe? Tanto que eu nem sei se ela realmente chegou a levar ou não. Porque ela diz no livro que ela não insistiu, não, como o cara tava falando. E esse livro, ele é muito bom, ele é muito bem detalhado, organizado, como eu falei, mas dá para sentir uma ou duas situações como essa. E o principal, dá para sentir que o Tommy é bem parcial. Mesmo quando algum dos trabalhos do Wes ficou ruim, e a gente sabe que ficou ruim, o autor faz um enorme esforço para desdizer essas críticas ou para colocar a culpa em outro motivo, como era o roteiro, não a direção do Wes, ou a ideia era boa, mas aconteceu isso e aquilo, ou orçamento, então assim, em alguns momentos a gente vê que realmente existe essa desculpa e outros dá pra ver que o cara tá tentando ali dar uma disfarçada que o Wes cagou no rolê. Então quem lê pode ficar com a ideia de que o Craven é um gênio e que todos os seus movimentos foram planejados e perfeitos em toda a sua carreira, mas eu digo para ir com um certo cuidado porque a narrativa desse livro é bem parcial. A morte do Glenn foi até bem rápida, isso em cena, né? Mas a gravação dela nem tanto. Usaram novamente o quarto giratório, redecorando para que se tornasse o quarto do garoto. Colaram todos os móveis e decorações e gravaram o Johnny sendo puxado antes de virarem o quarto de ponta cabeça. A cama foi cortada previamente e um dublê estava deitado numa plataforma embaixo da cama. Então, o dublê puxa o Johnny pelo buraco da cama e a cena é cortada. Chafariz de sangue, vários sangue. Depois que o Johnny e o dublê saem da cena, o quarto é girado para que centenas de litros de sangue falso sejam despejados pelo buraco da cama. O problema é que era muito sangue. O peso fez com que o quarto se inclinasse levemente e o líquido escorresse para a fiação elétrica. O homem que segurava o galão de sangue começou a levar choque. Mas, segundo ele decidiu continuar até o final porque a cena não poderia ser gravada de novo, já que eles não teriam dinheiro para recomprar o sangue. E para piorar, com o sangue pesando e desequilibrando o quarto, o mecanismo começou a girar sozinho, fazendo com que o quarto girasse sem controle. O operador de câmera e o Wes estavam presos nas cadeiras para acompanhar a gravação e gravar a hora da rotação. Então, eles foram levados juntos. As luzes queimaram por causa da água e os dois ficaram presos de ponta cabeça no escuro por 20 minutos, até que a equipe conseguiu ligar tudo de volta e tirar eles de lá. Na entrevista que o Wes deu depois dos bastidores, ele disse que ficou com medo, na hora, claro, mas que se divertiu muito, que achou que depois deu muita risada. Já o cara que estava filmando, o Heitkin, ele disse que detestou e que foi horrível e que ele achou que ia morrer. Então, assim, eles fizeram tudo conforme o planejado, só que alguém ali esqueceu a contagem do peso do sangue. Eles acharam que o sangue ia pesar de maneira proporcional, já que o quarto estava reto. Eles acharam, o sangue vai cair, ele vai escorrer proporcional para os lados e vai manter o balanço do quarto. Mas aconteceu que ele começou a ir mais para um lado que para o outro, e o que mexeu com o balanço, né, mexeu com o eixo do quarto, e aí ele começou a girar. E aí o Wes e o Heidkin começaram a girar com ele. E é engraçado porque nessa parte tem uma esse cenário ele tem uma janela também. E o sangue começou a sair por essa janela. O que começou a ir para cima de toda a equipe que estava lá. Então, tipo, era um Deus nos acuda de pessoa fugindo de 700 litros de sangue falso. Tipo, uma onda de sangue e a galera fugindo desesperada e o quarto girando com os caras gritando lá. Então você imagina, na hora eu acho que deve ter dado um certo pânico, né? E o cara tomando um choque ainda, né? Muito bom.
E também é engraçado porque eles acharam que por causa de todos esses erros de sequência, a cena estava arruinada e que eles não iriam conseguir resgatar nada. Só que depois eles foram ver como é que a cena ficou e eles adoraram. Acabou que o erro que aconteceu deixou a cena mais interessante ainda. Que bom, né? Porque, querendo ou não, o investimento ali foi muito grande pra dar errado, né? A cena em que a Nancy faz armadilhas pela casa é real. São armadilhas tiradas de um manual de sobrevivência iniciante e foram testadas por profissionais antes das filmagens. Após a primeira montagem e teste, gravaram as cenas da Nancy produzindo cada uma delas. A atriz conta que realmente teve que aprender a fazer as armadilhas e que as cenas em que a Nancy corre pela casa, desviando das armadilhas com o Fred perseguindo, foram gravadas por uma dublê. Então, assim, quando a gente vê a Nancy colocando a pólvora na lâmpada, colocando a marreta pendurada em cima para bater nele quando ele abrir a porta, é tudo verdade. Foram gravadas pela Nancy, ela realmente teve que fazer a Heather, né? E daí, como era perigoso a cena em que a Nancy estaria correndo e o Fred iria logo estar, a cena foi feita por dublês. Porque realmente estourou a lâmpada e a marreta realmente caiu. Quando o Fred pega fogo no final, essa cena foi feita pelo coordenador da equipe de dublês, o Cesare, um profissional especialista em cenas de perigo, principalmente de queima de corpo inteiro. Ele experimentou vários produtos antes da cena oficial, colocando fogo em si mesmo com o traje de proteção e depois se atirando na piscina. Então ele fez altos testes. Legal esse nome, né? A sequência consistia em pegar fogo no corpo inteiro, correr pelo porão atrás da Nancy, subir as escadas e cair. O ator foi tão bem e estava tão bem preparado que conseguiu pegar fogo, correr pelo porão, subir as escadas, forçar a porta por 3 vezes, aí cair rolando até o final, se levantar, subir até metade da escada de novo, e só então ele se jogou no chão e a equipe correu para apagar. A equipe da filmagem disse que não estava esperando que ele ficasse tanto tempo pegando fogo e que eles ficaram super apavorados com a cena e admirados com a coragem dele e com a calma que ele lidou com a situação e que eles só iriam interferir na cena quando ele desse o sinal que era a hora e que ele não ia aguentar mais ficar pegando fogo, que é quando ele se jogou no chão e eles sabiam, desse jeito que ele se jogou é o sinal para que a gente tem que entrar e apagar o fogo. Então imagina os caras, né? O pânico dos caras. E é interessante que eles tiveram que, não só que proteger o cara, né? Não só o cara teve que proteger, mas como ele é o responsável pela cena de fogo e cena de perigo, eles tiveram que fazer uma proteção em todo o cômodo, já que o porão era bem pequeno, as paredes eram bem próximas, o teto também. Então, todo o cenário poderia pegar fogo se o cara não tivesse protegido tudo. Até as escadas foram vedadas e colocaram uma borracha por baixo da vedação para que quando ele caísse rolando ele não se machucasse muito, e depois botaram a vedação de fogo por cima. Então toda a sala ali tá à prova de fogo. Faz sentido. O ator que fez o Jason se queimou real em uma grande parte do corpo, um dos atores. Olha aí, quando não é feito por profissional ou quando às vezes, né, acidentes acontecem, porque o cara aqui, o Cesare, ele se preparou muito de todas as formas possíveis, mas às vezes acidentes acontecem, né? Então vai saber se foi falta de preparo ou algo que interveio, realmente aconteceu um acidente, né? Deus o livre, gente, de cena com fogo. Tanto que existem tipos de fogo diferentes para cenas. O que o Cesare explicou é que geralmente é mais de 1000 graus Celsius que essa quantidade de fogo perto do corpo pega.
né, alcança de temperatura. Só que ele estava usando um químico que gerava fogo, gerava essas labaredas que eram bem menos da metade dessa temperatura. Então era o que chamavam de fogo gelado, que era extremamente quente e mortífero para a pele humana, mas não era nem metade do que é um fogo descontrolado. Pra tu ver. Até tipos de fogos o cara pesquisou, né? Foram gravados 3 finais para o filme. O primeiro era o final preferido do Wes, em que a Nancy sai da casa e está um dia lindo lá fora. Ela se encontra com os amigos no carro e juntos eles saem se divertindo e rindo da cena, deixando em aberto se a Nancy realmente derrotou o Fred, se eles morreram mas não ficaram presos, etc. Wes defende esse final porque ele queria que a Nancy saísse vencedora, mostrando que todo o esforço dela era certo e não foi em vão, que ela lidou com os seus medos ao invés de escondê-los, como fizeram seus pais. Ele queria deixar essa mensagem de que, os pais é o exemplo ruim que fizeram todas as formas de negação ruim possíveis e os outros jovens que morreram tentaram lidar de outra forma que também não deu certo, e a Nancy conseguiu finalmente encontrar um jeito de encarar o Fred de uma maneira que deu certo, né? Mas então o produtor Shai insistiu que fizessem outro final, onde houvesse um gancho para um próximo filme. Na época, eles nem sabiam se daria certo, se esse filme daria certo, mas Shai continuou dizendo o que queria, o que resultou numa discussão feia entre o produtor e roteirista. Por fim, Wes aceitou gravar outras versões. Em uma delas, os jovens entram no carro e o capô baixa sozinho, pintado com as cores do suéter do Fred, que é essa cena que vocês estão vendo ali. Aí o carro liga e sai andando sozinho enquanto os jovens gritam e são levados. Outra versão também tem o capô fechando, mas o Glenn some e quem aparece no lugar, no volante, é o próprio Fred. Ele dirige o carro para fora da cena dando risada, enquanto os jovens gritam. Para fazer o choque final, o Wes pediu para a equipe de efeitos produzir um manequim de borracha da mãe da Nancy. Em cerca de 10 minutos, eles tiveram que se superar, o que explica o porquê o boneco do final é tão ruim. Porque, gente, eles não estavam nem no roteiro. Foi algo do tipo, o cara quer um gancho, vou dar um gancho para ele. Pediu para a equipe de efeitos técnicos ali fazer um manequim em tamanho real de borracha da mãe da Nancy, e aí fizeram um braço do Fred para puxar ela pela janelinha. E o Wes, ele até tentou não afinetar o Shai em entrevistas depois do filme, mas assim, deu para notar que ele ainda tá chateado com essa história do final, ele ainda defende o final da vitória da Nancy, e que seria esse final feliz que ela sai com os amigos dela, mais aquela cena em que as meninas aparecem pulando corda e cantando a música assustadora, que as meninas que aparecem na primeira cena são filhas de algumas das pessoas da equipe que aparecem pulando corda ali, e essas cenas elas foram gravadas continuadamente. Você tem a cena que é feita de um efeito técnico mesmo, que a câmera tá filmando o gramado da escola e as crianças estão pulando e ela tá mais esbranquiçada porque tem uma lente de vidro por cima que o operador de câmera colocou. Então a câmera vai pro lado, essa lente é tirada aos poucos e daí as cores do filme voltam às cores da vida real e os adolescentes estacionam o carro e começa o filme. Quando a cena sai das meninas e tá indo pro carro, as crianças são tiradas da cena muito rápido, porque é uma cena contínua, não teve corte ali. Aí os adolescentes chegam, eles começam a andar em direção à entrada da escola, então as crianças já saíram dali e começa a aparecer os outros adolescentes ali andando e tal. Então aquilo ali não teve corte, aquilo ali foi realmente uma cena contínua. E a cena final também, né? A cena em que as crianças
os adolescentes estão sendo levados de carro, no carro assombrado, e aí o carro passa pelo gramado de uma casa e tá ali as crianças pulando corda. Não são as mesmas crianças, são outras meninas, e o Wes queria que essas crianças representassem a alma das crianças que foram vítimas do Fred há mais de 10 anos atrás, né? Quando o Fred ainda estava vivo. Por isso que as crianças estão vestidas com roupa mais antiga do que a época em que os adolescentes vivem, né? E também teve o caso de que muita cena foi cortada, né? Porque como eles estavam gravando às pressas e tal, eles fizeram muitas e muitas cenas que não chegaram nem a entrar no filme. Tem uma cena em que eles comentam que a atriz, a Heather, ela lembra que ela gravou que a Nancy entra em casa num dos sonhos dela e ela tá sentada ao redor da mesa de jantar, uma mesa com um jantar posto, mas todas as comidas estão podres, cheias de insetos e larvas e tem vários cadáveres das pessoas que morreram sentados ao redor da mesa. Essa cena diz ela que ficou bem legal, mas acabou sendo cortada porque não conseguiram encaixar ela de uma maneira decente. Também teve uma cena que a atriz, a mãe da Nancy, ela conta que achou uma pena terem cortado, que era a cena em que a mãe conta pra Nancy o que eles fizeram com o Fred Krueger há 10 anos atrás, quem foi ele e tal, que mostraram a versão bem resumida no filme, mas segundo a atriz, a cena era bem mais longa e tinha falas importantes que falam coisas importantes sobre o filme. Tipo assim, a mãe da Nancy olha pra ela e fala assim, depois de contar a história do Fred, o que o Fred fez de matar crianças, ela fala, você nem é filha única. Então dá a entender de que todos segundo essa fala e as próximas dela, dá a entender que todos os adolescentes ali que morreram não eram filhos únicos. Na verdade, os primogênitos daquelas famílias morreram nas mãos do Fred há 10 anos. E por causa disso que ele foi linchado e morto. Então, dá a impressão que os pais daqueles adolescentes mataram o Fred porque o Fred matou o filho de outras pessoas. Mas, com essa fala da mãe da Nancy, a gente vê que, na verdade, a Nancy teve um irmão ou uma irmã, assim como os outros adolescentes ali, e que foram mortos pelas mãos do Fred. E pra mim isso é uma informação muito importante do filme. E ela meio que tá em algum implícita em algum lugar, mas a gente não tinha a confirmação, né? E agora com a atriz confirmando que essa fala estava no roteiro do filme, então aí a gente tem uma confirmação de que sim, os adolescentes não eram filhos únicos e tiveram os irmãos mortos pelo Fred. Plot twist. Tem uma série, Pesadelo de Fred é Pipiloto, que mostra o julgamento do Fred Krueger por esses crimes e os pais matando ele. Eu já vi uma cena, eu não vi do julgamento, mas eu já vi uma cena do Krueger morrendo numa fábrica lá que tinha caldeiras, que era onde o esconderijo dele ficava. Eu já vi essa cena, só que eu não lembrava de onde é que ter sido. Pode ter sido dessa série. Então, de novo, gente, deixei muita coisa de fora, porque o livro é gigante, e esse clube já ficou gigante, e eu já vou deixar também avisado que mais pro final do livro, ele tem a interpretação de cada ator que fez né, cada papel, e tem a interpretação do filme em si. Tipo assim, o que os atores acham que o filme representa. E é muito interessante ver as teorias deles. O ator que fez o Fred tem uma teoria muito interessante sobre o que é o filme de verdade, o que é real, o que não é. A mãe da Nancy também, a própria Nancy, né, a Heather, ela tem uma teoria muito legal. Mas eu vou deixar essa curiosidade para quem for ler o livro, porque vale muito a pena, gente, muito a pena mesmo. Principalmente se você gosta de bastidores de filmes, né? Apesar de todos os desafios, A Hora do Pesadelo foi lançado e fez um sucesso
estrondoso, arrecadando mais de 25 milhões de dólares nas bilheterias. Críticos e público fizeram elogios grandiosos, e a história teve um grande impacto no gênero de terror. Tanto que o Fred ganhou sequências, e é visto até hoje como uma das figuras mais assustadoras já criadas. As pessoas passaram a sonhar de verdade com o Fred, mas até o momento não temos confirmação de que qualquer uma dessas foi a óbito. Os atores tiveram suas carreiras alavancadas e a equipe de produção foi muito bem recompensada. E o Wes se tornou um dos nomes mais importantes do horror no cinema. E ele começou a fazer filmes que eram considerados blockbusters de terror depois. Não logo em seguida, ele teve alguns altos e baixos. Nenhum outro filme dele fez tanto sucesso quanto A Hora do Pesadelo 1, né? Nem as próprias sequências fizeram tanto sucesso, mas ele já era alguém extremamente consagrado e ele emplacou. E eu acho muito bonita essa história, a história dele emplacando a história do Fred, porque era o filme que ele considerado o filme da vida dele, né? Tipo assim, era o filme que ele já vinha planejando há muitos anos e ele já vinha produzindo o roteiro e a idealização muito antes até de entrar de verdade pro setor, né, pro ramo de cinema. Mas, gente, é isso. E, de novo, leiam esse livro. Porque a quantidade de informação... Eu acho que esse foi o clube do livro que eu mais tive que cortar informação por não ter como ficar uma semana falando aqui. E olha que a gente foi super tarde ainda com o clube, hein? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelos bits, pelos subs, resubs, ajuda muito. Valeu, bom descanso. Falou, gente. Fui.